tomar o seu assento. Aleluia. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito, ele está em conexão. Sabe, amados, não falei com o louvor, não combinei nada com o louvor. Mas o Senhor colocou uma palavra nesta tarde no meu coração sobre perdão. E quando eles começaram a cantar, eu disse: meu Deus. Aleluia. Sabe, o nosso Pai, Ele tem nos perdoado. Ele já derramou o seu perdão sobre nossas vidas. Por isso que Ele nos alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse culto é do Espírito. Nós apenas somos obedientes àquilo que Ele nos dá como instrução. Amém? Marcos capítulo 11. Eu quero começar aqui do versículo 22. A gente conhece bastante. Amém? Então, Marcos 11, 22. Ele vai dizer assim, ó: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Versículo 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebeste, e assim será convosco. E será assim convosco. Versículo 25: e quando estiverdes orando, é aqui que eu entro. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Sabe, amado, e quando nós lemos muito esse versículo e conhecemos bastante, pelo menos até o 24, ele é muito forte no nosso coração, porque ele traz uma instrução sobre fé, daquilo que a gente deve falar, declarar e não duvidar no nosso coração, mas se fará aquilo que se diz. Amém? Mas no versículo 25 ele não parou o contexto, ele continua, porque ele traz agora aqui, olha: quando vocês estiverem orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, contra o teu irmão, perdoe-lhes. Perdoe, porque senão tudo aquilo que ele falou anteriormente sobre a fé, sobre o confessar, sobre o não duvidar no seu coração, se tiver alguma coisa ali dentro no coração, se tiver alguma coisa contra alguém, aquilo vai se tornar um impedimento para a fé se tornar operante. Vai se ser um empecilho para que a fé possa ser frutífera naquilo que você está precisando, naquilo que você está declarando, naquilo que você está desejando. Amém? Porque o contexto é um só. A gente não vai ficar somente, vamos só confessar e não duvidar do nosso coração. Mas tem mais. Tem mais. Porque às vezes a gente fala, se coloca numa posição e diz: rapaz, eu falo tanto, eu estou crendo. Verdadeiramente eu estou crendo. Mas será que no íntimo do teu coração não existe algo ali para ser consertado? Será que não existe alguma coisa ali para ser corrigida? Abre lá em Provérbios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 20. A partir do versículo 20, Provérbios.
Sei que não vai ter muito glória a Deus, eu já vim preparado. Mas eu sei que vai ser palavras de salvação, palavras que vai nos consertar, vai nos trazer uma correção, a uma meditação, a uma autoanálise, a nós examinarmos o nosso coração. Amém? E no capítulo 4 de Provérbios, versículo 20, ele diz, olha, filho meu, diga, está falando comigo. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que o acham e saúde para o corpo. Versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Você vê que ele diz aqui e ele continua, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Ele não está falando só, ele não está falando desse coração, essa bola de músculo que bate, né, que bombeia o sangue. Ele está falando aqui do mais íntimo, no espírito humano, naquilo que a gente guarda no nosso coração, daquilo que a gente consegue guardar, não algo sentimental, porque os sentimentos ele é da alma, mas aquilo que verdadeiramente sai do coração de Deus para o nosso coração, do Espírito de Deus para o nosso espírito. Amém? Então, amados, nós precisamos aprender a não nos machucar, aprender a como lidar com as pessoas. Sabe, quando lá em Gálatas ele fala sobre os frutos do Espírito, a maioria dos frutos do Espírito ele é relacionado a relacionamentos, está voltado a relacionamentos, amém? É bondade, domínio próprio, mansidão, tudo é aquilo que a gente vai lidar com as pessoas. Então, é uma oportunidade para que nós possamos utilizar ou colocar em prática o fruto do Espírito. Sabe, quando eu falo muito com as pessoas, eu digo, rapaz, eu agradeço muito a Deus por sua vida, porque a tua vida é uma oportunidade que Deus está me dando de poder servir a Ele. A tua vida é uma oportunidade de poder me relacionar com Deus através da tua vida. Porque a Bíblia diz que como a gente pode amar a Deus se a gente não vê? Como a gente pode fazer algo para Deus se a gente não vê? Mas Jesus disse, olha, quando fizeres algum desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Quando vocês derem de beber algum destes, é a mim que vocês estão dando. Isso me mostra que as pessoas elas são tão importantes quanto. Deus nos deu as pessoas para nós termos relacionamentos, para a gente saber lidar bem. Amém? Aleluia. Em Lucas capítulo 6, pode abrir comigo. Lucas capítulo 6. Versículo 45. Aleluia. Lucas 6, 45. Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim, ó. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Amém? Coração como fontes da vida. E a gente tira aquilo que é de bom ou de ruim do nosso coração. Por isso, amado, nós precisamos nos alimentar mais com essa palavra. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que vem lá do alto. Filipenses 4, 8, ele diz, olha, finalmente, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se há alguma boa fama, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, nós vamos pensar aquilo que está no nosso coração. Nós vamos falar aquilo que está dentro. Porque a boca está externando aquilo que está por dentro. Amém? Nós precisamos
encher o nosso coração de coisas boas. E coisas boas a gente vai encontrar muito na palavra. O caminho certo, a palavra certa, a decisão certa, nós vamos encontrar na palavra. E se nós formos estudar, nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que decidiram renunciar à sua vida, renunciar ao seu eu e decidir viver para Cristo, decidir viver as coisas do reino e tiveram bons êxitos. Amém? A Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunhas. São os profetas, são os antigos que já morreram, que obtiveram sucesso, que alcançaram, conseguiram alcançar a vitória. E hoje eles estão na arquibancada, torcendo por mim, torcendo por você. Mas nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser fiéis a essa palavra. Fiéis àquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Aleluia. Vai existir muitas coisas, muitas circunstâncias, muitas, digamos assim, tentações de decisões que a gente vai ter que escolher. Mas, meu irmão, fica com a palavra. Cuidado para você não escolher pela carne, fazer decisões pelo natural. Mas seja sensível ao Espírito. Seja sensível à instrução do Espírito para que você tome a melhor decisão. Tome a melhor escolha, porque isso vai definir a sua vida. As escolhas que nós fazemos hoje vai definir o nosso futuro. Amém? Você é hoje fruto de escolhas e decisões que você fez no passado. Amém? Agora uma decisão que você tomou, né, que foi de aceitar Jesus e de ter o Senhor Jesus, receber como Senhor e Salvador da sua vida, essa decisão aí não tem comparação. Isso aí é a melhor decisão que nós podemos tomar. Amém? Aleluia. Por isso que você está aqui hoje. Amém? Recebendo essa palavra. Aleluia. Por isso, amados, que nós falamos que a fé, ela não é da nossa mente. A fé, ela é do nosso coração. Por isso que nosso coração ele deve estar guardado, deve estar bem conservado, bem preservado. Sabe, quando nós nos relacionamos, né, com pessoas, algumas nós vamos nos machucar, outras não. Mas, meu irmão, nós precisamos estar sensíveis a dizer, rapaz, isso não vou levar adiante. Isso aqui eu não vou estar guardando, eu vou resolver agora. Meu irmão, me perdoa. O perdão, ele é a menor distância entre uma ofensa. Nós precisamos aprender tanto a pedir perdão quanto a perdoar. Reconhecer nossos erros. Reconhecer quando nós erramos. E sabe, amado, muitas vezes a gente faz alguma coisa, mas não percebe que machucou alguém. E aquela pessoa que se sentiu magoada, se sentiu ofendida, vai guardar aquilo, e isso não é bom, não é correto, sabe? Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa, mas, poxa, nem percebeu, às vezes na correria, às vezes no calor da vaquejada, fala alguma coisa e não percebe. Mas aquela outra pessoa que recebeu aquilo, ficou tão chateado, ficou tão magoado. Mas quem falou não percebeu. Mas você que recebeu, você que teve essa experiência, mas chega na pessoa, olha, aconteceu assim, eu quero te perdoar, tá? Eu sei que você nem fez isso por querer, nem fez isso por mal, mas chega na pessoa, não guarda isso, não fica com aquilo, porque quanto mais você guarda, aquilo é como uma sementezinha, é pequenininho, mas aquilo vai crescendo, vai crescendo. E se a mesma pessoa comete alguma outra coisa parecida, aquilo vai aumentando. E aquilo que estava pequenininho vai aumentando. E vai te prejudicando. Vai te deixando doente. Porque Provérbio diz que a palavra de Deus ela é vida, ela é saúde. E a gente deve guardar ela no mais íntimo do nosso coração. Amém? Aleluia.
Sabe, guardar mágoa. Já ouvi essa frase há muitos anos atrás. Guardar mágoa é como se alguém tomasse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Porque a mágoa, ela faz mal para quem guarda. Ah, estou chateado com fulano. Quanto mais você ficar guardando isso, mais mal vai te fazer. Quero trazer essa palavra hoje para a libertação. Para libertar teu coração, para libertar a tua vida. Amém? Tem algo sobre a vingança, e eu trouxe uma ilustração. Tinha um garotinho que chegou em casa, e esse garotinho, ele falou para o pai: pai, olha, o coleguinha lá da escola fez muito mal para mim. Ele me irritou, eu estou muito chateado com ele. Estou aqui e pé da vida com ele. E o pai dele: vem cá, meu filho. Levou o filho dele para o quintal. E lá no quintal tinha um varal e tinha um lençol branquinho, branquinho, estendido lá. E o pai dele trouxe para esse garoto um balde cheio de argila molhada, né? Aqui a gente chama de massapê, aqui no Nordeste. Então disse: olha, você vai pegar essa argila molhada, vai ficar em uma certa distância tentando acertar naquele lençol, tá? Daqui um pouco eu volto. E o garoto ainda disse mais: olhe para aquele lençol e pense que é o seu colega, tá? E tá, pai. Ele: valeu, pai. Começou a fazer as bolinhas de massa e jogar, umas acertavam, outras ele errava, e ficou lá um tempo tal, e se melando todo. E daqui um tempo o pai voltou e disse: e aí? Ele: bom demais, pai. Pronto, e aí, tudo certinho? Pronto, certinho, pai. E o pai dele trouxe um espelho grande, onde ele pôde ver de corpo inteiro, né? E colocou o espelho na frente dele. E ele, quando olhou para o espelho, ele percebeu que ele estava todo melado de barro. Mais sujo do que o lençol. Porque algumas ele acertou, outras ele errou, né? Mas ele ficou tomado de barro, tomado daquela argila. E a conclusão disso tudo é justamente quando a gente quer fazer vingança. A gente se suja mais do que a pessoa que a gente quer se vingar. É muito pior. É muito pior porque faz muito mais mal para a gente, mais mal para quem quer se vingar, do que para outra pessoa. Na verdade, os dois são prejudicados. Eu ouvi uma vez também, e diz assim: quem quiser ter dias felizes, né, diante de uma vingança, se vingue, pratique a vingança. Mas se você quiser ter o resto da sua vida em felicidade, viver em felicidade, perdoe. Você vai ver que é muito melhor. Você vai ver que é a melhor solução. É perdoar. O poeta Sérgio Lopes já dizia: perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Abraçar é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Aleluia? Tá quieto o negócio aqui, viu? Sei que o pessoal já está aí dando cambalhota. Aleluia. Abre lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 12. Aleluia. O próprio Jesus, ele ensinando a oração dominical, a oração do Pai Nosso, né, muito conhecida. E no versículo 12 ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Amém?
Versículo 13: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. E depois que Jesus termina de ensinar essa oração, aí no versículo 14 ele já vai falando algo. E o que é que ele fala? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você percebe o quanto é relativo aquilo que nós fazemos para as pessoas, o perdão que nós liberamos para as pessoas. Deus, ele também está pronto para nos perdoar. Nós precisamos liberar perdão para as pessoas. Nós precisamos aprender a andar no perdão. Da mesma forma que a gente aprende a andar no amor, e o amor e o perdão, eles andam juntos, andam atrelados. Amém? Ah, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas o amor, ele também perdoa. O amor, ele pratica o perdão. Amém? Eu quero que você abra aqui também em Mateus. Ele dá um exemplo muito forte sobre isso. Mais um pouco à frente, Mateus 18, a partir do versículo 23. Ele vai falar da parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo 23. Ele diz assim, ó: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Amém? Então fica por aqui. Então vê que ele faz essa parábola, né? Jesus falando que existia um homem que estava devendo ao rei 10.000 talentos, e ele não tinha como pagar. E ele pediu para se compadecer dele, aquele rei perdoou a sua dívida. Amém? E esse mesmo homem que foi perdoado, encontrando num caminho um conservo dele, que devia-lhe também um dinheiro, ele foi cobrar ele. E esse conservo, ele lhe pediu compadecesse dele, pediu perdão para que ele pudesse perdoar a sua dívida, e ele não perdoou. Se nós fazemos as comparações, ele devia até muito mais, e foi perdoado. E aquele que devia menos, não tinha sido perdoado por ele, que já tinha sido perdoado, né? E tinha sido livre, porque o rei disse: vou vender a tua esposa, vender os teus filhos. Mas disse: não, eu perdoo a tua dívida, vá em paz. E ele não agiu da mesma forma.
Sabe, amados, nós recebemos de Deus o perdão dele. Quem éramos nós? Para Deus olhar para nós e dizer assim, eu te perdoo. O que a gente tinha de bom para oferecer? O que tinha de bom no nosso coração? Deus, ele não olhou para isso. Deus, ele não olhou para a nossa maldade, para nossas ofensas. Ele simplesmente perdoou. E da mesma forma como ele nos perdoou, ele também nos ensina a perdoar uns aos outros. A como nós liberarmos perdão. Mas pastor, o senhor não sabe o mal que me fizeram. Rapaz, você sabe o mal que você fez para Deus? Você sabe quem você era para o Senhor? Você merecia alguém morrer por você? Eita, eu pensei que essa hora todo mundo ia... Mas é assim mesmo, a gente fica nessa meditação, rapaz, eu não valia nada. Eu não valia nada, eu não prestava. Mas Deus, ele não olhou para os nossos erros. Deus, ele não olhou para a nossa maldade, da maldade que estava no nosso coração. Ele simplesmente, olha, eu te perdoo. Várias vezes Jesus, ele passa em algumas situações, algumas circunstâncias, e são pessoas que são levadas diante dele, aquela mulher que foi pega em ato de adultério, ele diz, olha, perdoados estão os seus pecados. Aquele jovem também que desceu na maca, ele diz, perdoados estão os seus pecados. E ele nos perdoou, amado, não trazendo à memória o nosso mal feito. Porque a Bíblia diz que o nosso merecimento era condenação. Mas por causa de Cristo, ele nos substituiu. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Ele se tornou enfermo no nosso lugar. Ele derramou seu sangue. Aleluia. Por isso que o perdão, ele é tão importante. O perdão, ele é tão bíblico, ele é tão faz parte da nossa vida, faz parte do cristianismo, porque primeiramente o perdão, ele surgiu de Deus. Primeiramente ele veio do alto. Amém? Aleluia. Aleluia. E ele nos dá exemplo, eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 23. O próprio Cristo, ele nos deu o seu exemplo. Lucas capítulo 23, versículo 33. Vinte e três, 33 e 34. Ele diz aqui, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sorte. Pai, tudo aquilo que fizeram com Jesus, você olhar para aquelas pessoas e dizer, olha, Pai, perdoa-lhes. Não vou abrir, mas também lá em Atos capítulo 7, 59, 60, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto e disse, Senhor, entrego a ti o meu espírito, e não lhe faça julgamento sobre os seus atos. Porque as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. E ele liberou o perdão para aqueles que estavam fazendo mal para ele. Será que a gente estamos tão firmados no Senhor, ao ponto de alguém nos bater e dizer, eu te perdoo.
E não só eu te perdoo, dizer assim, eu te amo. Amém? Ah, pastor, é fácil. É fácil não. O fácil é o que Jesus disse assim, é muito fácil alguém dizer eu te amo quando alguém te faz o bem. Mas quando nós somos confrontados, quando nós passamos por experiências de alguém nos fazer o mal e a gente nos diminuir como carne, nos diminuir como de nós mesmos, para fazer com que Cristo apareça, é diferente. Quando a gente quer aparecer, a gente não faz aquilo que agrada ao Senhor. Por isso que nós temos que deixar Jesus ser transparente. Jesus aparecer na nossa vida. Aí sim, nós vamos mostrar para as pessoas o verdadeiro cristianismo. Aí sim, nós vamos mostrar para o mundo aí que somos verdadeiramente discípulos do Senhor. Amém? Aleluia. Mas qual é a forma que a gente deve fazer? Abre lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz como, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Contudo, também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia! Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que nós devemos imitar? Cristo. Jesus, ele nunca revidou uma ofensa. Ele nunca revidou uma pancada, uma violência contra ele. Ele nunca revidou nada. Ele sempre se manteve firme no propósito. Por isso que a Bíblia diz, ele não pecou de forma alguma. Ele foi fiel até a morte de cruz. A morte mais escandalosa, a morte mais ridícula que havia naquela época, a pior morte, o pior tipo de morte, foi a morte de cruz. E ele foi até o fim, fiel. Aleluia. Sabe, amados, perdoar não é amnésia. Alguém diz assim, perdoar é esquecer. Quem esquece é Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento, e dos nossos pecados Ele não nos lembra mais. Isaías 43, 25, Ele diz, olha, dos teus pecados eu perdoo, e eu não me lembro mais de nenhum deles. Mas sabe, quando alguém faz algo de errado conosco, e a gente libera o perdão, olha, isso não vai sair da nossa memória. Não vai ser fácil esquecer. Mas o verdadeiro perdão faz com que você se lembre daquela ofensa e aquilo não te machuque mais. Faz com que você, quando você lembrar daquilo, aquilo não mexa mais com o teu espírito, com a tua alma, não tire mais o teu sossego, a tua paz, por causa do perdão do coração. Você se lembra, você consegue se lembrar, não é amnésia, mas aquilo não te afeta mais. Aquilo não rompe mais o teu laço de relacionamento com o teu irmão. Aleluia. Aleluia. Perdoar é libertar a pessoa, é soltar a pessoa. Então, meu irmão, se você tem alguma mágoa contra alguém, liberte essa pessoa, liberando o perdão. Abre aqui em Efésios, volta aqui um pouquinho no capítulo 1. Que Deus fala a respeito do perdão dele para com nossas vidas. Capítulo 1, versículo 3 ao 7, ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós alcançamos, por quê? Porque ele foi bondoso em nos dar. Ele nos redimiu, ele nos remiu, ele nos resgatou e nos perdoou. Ele nos trouxe de volta. Aleluia. Amém. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Que de ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós já temos, nós já alcançamos, porque nos foi dado gratuitamente. Amém? Então, da parte de Deus, amados, ele já nos perdoou. Nós já alcançamos o perdão de Deus. Algo que eu quero falar para você: perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Aleluia. Amado, não fique preso a alguns erros do passado. Não fique preso a algumas coisas que você tem cometido. Ei, em Cristo você já foi perdoado. Se Deus já te perdoou, ei, não seja você que vai te condenar. Já basta o diabo estar jogando condenação o tempo todo. Mas ei, são só sugestões. São só mentiras. Porque se Deus já te perdoou, meu irmão, já está apagado. Se Deus já te perdoou, você já é uma pessoa novinha em folha, você é uma pessoa resgatada, alcançada pelo Senhor. Mas você também precisa se perdoar. Você tem que olhar para dentro da sua mente e dizer: não, isso aqui eu não preciso mais andar nessa condenação. Porque a minha posição agora é em Cristo. E em Cristo nenhuma condenação há. Aleluia. Em Cristo nós somos libertos. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ah, pastor, mas eu sou livre. Amém. Mas você precisa também ser livre na sua alma. Amém. Livre do cativeiro da alma. Aleluia. E eu não conheço a sua vida, quem conhece é você e o Espírito Santo. Você é que sabe o que precisa ser consertado, onde precisa ser perdoado, qual é a área que precisa desse ajuste. Na 1 Coríntios 11, a partir do 23, ele falando sobre a Santa Ceia do Senhor, e mais na frente ele fala: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ei, é você e o Pai. Não é mais ninguém, não é seu esposo, não é a sua esposa, não é o teu filho, não é o teu pai natural, nem tua mãe natural, mas é você e o Espírito Santo. Só quem pode fazer isso é você e o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos encerrar por hoje. Amém. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por essa noite. Obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu perdão que foi derramado no nosso coração, Senhor. Nós podemos andar de cabeça erguida, sem nenhuma condenação, sem nenhum jugo, Pai, porque nós trocamos o nosso jugo contigo. O Senhor nos deu o seu jugo que é suave, o teu fardo que é leve, e por isso, Senhor, nós podemos andar, Senhor Deus, sabendo quem nós somos no Senhor, filhos teus, Senhor, filhos do Altíssimo, e que nós estamos seguros, Pai, por onde quer que nós andamos, Pai. Em nome de Jesus,
Nos dá uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana, Senhor Deus, de estratégia, de sabedoria, de livramento, Senhor, de saúde e de toda a graça, Pai, possa nos acompanhar. Toda a graça possa nos satisfazer, possa nos encher. E que nós possamos, Pai amado, andar com a consciência de que nós estamos guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Vai na